No calendário dos batistas no Brasil, em novembro nós comemoramos o dia do diaconato, dia dos diáconos, das diaconisas. A nossa igreja é uma das igrejas em que a atuação dos diáconos e diaconisas é sempre muito presente. Desde a minha chegada aqui, nós dividimos a igreja em áreas geográficas onde se concentram e moram os membros da igreja, e cada uma dessas áreas é distribuída para um grupo de diáconos, e eles são os meus ministros auxiliares nesse acompanhamento dos membros da igreja, daquilo que vai sendo comunicado a eles e do que eles vão sabendo e a maneira como eles vão acompanhando aí o nosso rebanho, não é? Eu tenho certeza que vocês, no aniversário de vocês, recebem aí telefonemas dos nossos diáconos dando parabéns e pessoas que têm sido acompanhadas também em vários momentos. E é assim que os nossos diáconos e diaconisas operam aqui na nossa igreja. Nós vamos partir, aproveitando essa efeméride, essa comemoração, essa ênfase, nós vamos partir para um novo período de renovação do corpo diaconal de nossa igreja, em que a gente vai ter a indicação de pessoas que a igreja ache por bem, que vocês, como membros da igreja, achem por bem que sejam indicadas para o diaconato da igreja. Eu vou falar sobre isso mais detalhadamente daqui a pouco, mas eu queria aproveitar a ocasião, a oportunidade dessa manhã para tecer algumas reflexões a respeito do diaconato, da figura dos diáconos, das diaconisas, mas é claro que uma reflexão voltada para a igreja toda, né? De vez em quando eu me encontro com eles, a gente tem palestras aí específicas para eles sobre o serviço diaconal, reflexões específicas com eles sobre a responsabilidade dos diáconos e as atribuições, o serviço. Mas eu queria hoje, como nós estamos juntos aqui como igreja, e como é a igreja que vai indicar pessoas que achem por bem, que se encaixem no determinado perfil, no determinado paradigma de diáconos e diaconisas, eu queria fazer uma reflexão aqui, de maneira geral, sobre isso, e até como também despertamento para as nossas vidas, porque, de uma maneira geral, nós somos todos diáconos e diaconisas. Todos nós temos essa responsabilidade do serviço. Diácono e diaconisa são palavras que significam servos, aqueles que servem, aqueles que se colocam à disposição para servir. Durante o desenvolvimento da igreja cristã, a gente vai percebendo algumas mudanças, algumas ênfases vão se adaptando. Por exemplo, a primeira confissão de fé da igreja era uma única confissão de fé. Jesus Cristo é o Senhor. Era isso que se pedia para alguém, por exemplo, que fosse batizado. Alguém que fosse batizado tinha que confessar: Jesus Cristo é o Senhor. E aí era batizado. E esse foi o único artigo de confissão da igreja durante muito tempo. Jesus Cristo é o Senhor. À medida em que foram surgindo alguns pensamentos e algumas opiniões que se distinguiam, que se diferenciavam daquilo que os apóstolos ensinavam, então a igreja foi formando o seu corpo de confissão, o seu corpo doutrinário, o seu corpo de ensinos básicos. E aí a gente já encontra, em algumas epístolas, em algumas cartas mais adiante, recomendações dos apóstolos sobre algumas coisas que deviam ser preservadas na fé cristã, outras que deviam ser rejeitadas, tanto naquilo que se
referia à doutrina, quanto aquilo que se referia ao comportamento. Houve um tempo em que se acreditava que Jesus Cristo já estaria voltando. Durante os primeiros anos da igreja cristã, se acreditou firmemente que Cristo voltaria em poucos dias. Os discípulos estavam mesmo convictos disso, os apóstolos estavam convictos disso. A igreja do primeiro século estava convicta disso. Ia dormir e levantava de manhã com a certeza absoluta de que Jesus estava voltando, de que ele chegaria em qualquer momento. Por isso que a gente vê no livro de Atos, por exemplo, como o caso de Barnabé, muitos vendendo seus bens, vendiam tudo o que tinham e ofertavam aos apóstolos e entregavam para os apóstolos, porque o raciocínio era muito claro. Ora, se Jesus vai voltar amanhã, eu não preciso ter nada. Se Jesus vai voltar amanhã, para que eu preciso ter alguma coisa? Então, dava lá na mão dos apóstolos, para os apóstolos ajudarem os mais pobres, para ajudar no trabalho da evangelização. E a mesma coisa fazia com que alguns deixassem de trabalhar. A gente vê isso na primeira carta aos Tessalonicenses, que foi a primeira carta escrita por Paulo, embora na ordem canônica, na ordem organizacional dos livros do Novo Testamento, ela seja uma das últimas, ela foi a primeira carta de Paulo a ser escrita, a mais antiga. E Paulo estava falando justamente sobre isso, estava dizendo, explicando lá, em detalhes, como seria a volta de Cristo, e muito especialmente tentando convencer seus leitores de que não havia como prever isso, e que não devia ser marcado nenhum dia. E aí ele dá uma palavra especialmente àqueles que estavam abandonando o seu trabalho, estavam abandonando suas vidas. Ele diz, não, quem não trabalha também não coma. Volte a trabalhar, vai viver sua vida normalmente. Porque ele vai vir como um ladrão de noite, vai vir surpreendentemente. Então, à medida que o tempo foi passando, esse paradigma mudou, essa ênfase mudou. E isso a gente vê na própria literatura do Novo Testamento. Nesses livros do Novo Testamento, a gente vê essa mudança claramente. Vai se deixando de falar da volta de Cristo e começa-se a se falar sobre como a igreja devia se organizar. Então, a volta de Cristo, que foi um tema que ocupa quase que 30% do tamanho de 1 Tessalonicenses, ela se torna uma declaração de 2 frases na carta aos Efésios, em que Paulo simplesmente lembra, olha, Cristo vai voltar, fiquem atentos. Mas não entra mais nesses detalhes. E a carta aos Efésios vai tratar de como a igreja deve funcionar, dos seus líderes, das suas ênfases, da conduta, do comportamento. A gente vê claramente isso, essa mudança de ênfase. Já que Jesus não está voltando, já que ele não vai vir logo, então a igreja precisa se organizar, precisa reafirmar seus propósitos, precisa reafirmar sua missão. Isso acontece também no que se refere aos chamados bispos, ou presbíteros, ou anciãos, e diáconos. Uma coisa que fica muito clara quando a gente lê o Novo Testamento é que não há uma uniformidade, orgânica, estrutural, institucional na igreja do primeiro século. Elas são diferentes em muitas coisas. Há uma unidade doutrinária, básica de fé, há um centro de doutrina e de crença em comum, mas a maneira como essas igrejas se organizavam, às vezes, variava muito. Por exemplo, havia um lugar em que os líderes eram chamados de presbíteros. Num outro lugar, eram chamados de bispos. Num outro lugar, eram chamados de anciãos. Não havia uma uniformidade, não havia, vai todo mundo chamar presbítero, ou vai todo mundo chamar bispo, ou vai todo mundo chamar ancião, não tem isso. Assim como também a gente encontra igrejas em que mulheres não podiam falar, como era a igreja de Corinto, dada ao ambiente cultural em que aquele grupo estava inserido, e no ambiente
mais aberto, como era o ambiente de Roma, você tem uma diaconisa como Febe, que é elogiada por Paulo na sua fidelidade. Então, nem nessa questão dos costumes havia uniformidade. O apóstolo Pedro fala a igrejas, por exemplo, que obrigavam as mulheres a usarem véu. Quando uma mulher cortava o cabelo, ela precisava usar véu para compensar o cabelo cortado. Mas que a gente saiba só naquelas igrejas para que Pedro escreveu. Paulo não repete esse ensino. Então, a gente vê assim uma diversidade. Dependendo do ambiente cultural em que a igreja estava, haviam determinadas orientações, inclusive orientações de comportamento, de vestimentas, mas não havia uma uniformidade, dependia do ambiente cultural. É aqui que entra a questão dos diáconos. Nós temos 2 textos no Novo Testamento que falam de maneira mais clara sobre bispos e diáconos, que é a saudação que Paulo faz em Filipenses e é a recomendação que Paulo faz a Timóteo sobre como bispos e diáconos deveriam ser escolhidos. Na carta aos Filipenses, Paulo saúda a igreja e saúda especialmente os bispos e os diáconos da igreja de Filipos, que significa que lá não havia um bispo só, havia vários. E não havia um diácono só, havia vários diáconos. A igreja de Filipos tinha vários bispos e vários diáconos. E nem era uma igreja muito grande, como foi depois a igreja de Roma. E em Timóteo, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, descrevendo como é que deveria ser o perfil tanto dos bispos quanto dos diáconos, ou diaconisas. Nunca houve no Novo Testamento preocupação com o gênero da pessoa que seria escolhida para ocupar uma dessas funções. Não há nenhum traço de recomendação que os bispos, por exemplo, fossem só do sexo masculino, ou que diáconos fossem só do sexo masculino. Não há nenhuma recomendação nesse sentido. Havia, sim, um cuidado com referência a lugares, por exemplo, onde havia poligamia, culturas onde havia poligamia, isto é, um homem casado com várias mulheres. E aí, tanto para bispo quanto para diáconos, a recomendação que Paulo vai dar, olha, que seja marido de uma só mulher. O que eles estavam querendo é que, com o passar do tempo, a cultura poligâmica fosse substituída pela cultura monogâmica. E deveria começar com os líderes. Mas é claro que chegasse num lugar onde havia cultura poligâmica, por exemplo, um homem casado com várias mulheres, não tinha como dizer, olha, agora escolhe uma e dispensa as outras. O que é que vai fazer com as outras? Não tinha lógica nenhuma. Mas para escolher um líder, para que o líder fosse bispo ou fosse diácono, aí sim teria de ser escolhido alguém que tivesse uma só esposa, ou que fosse monogâmico. Havia essa preocupação, por exemplo, nesse perfil de bispos e diáconos. E aí, o que se fazia era tentar promover uma mudança cultural gradativa nas gerações seguintes, para que esse problema fosse resolvido. Mas eu quero destacar, só no que eu quero realçar hoje, destacar uma frase só dessas recomendações, que é o que nos interessa aqui, e que eu acho que resume tudo. No capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo, no versículo 8, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 8, a primeira frase diz, os diáconos, igualmente,
devem ser dignos. E aí vai vir toda uma série de alguns elementos indispensáveis na escolha do diaconato. Mas essa é a base, essa é a premissa, esse é o pressuposto, esse é o fundamento de tudo. E isso resume tudo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos. Todo o restante, tudo que vai ser dito depois, todas as características, todo o perfil que vai ser descrito depois, é uma consequência dessa dignidade. Só que eu queria fazer uma referência a essa dignidade no contexto em que a função do próprio diácono ou diaconisa e a nossa função como cristãos, ela aparece. Porque, normalmente, quando nós pensamos na palavra digno, nós pensamos em alguma coisa. Alguém digno é alguém que é respeitado pela ocupação que tem, pelo lugar que ocupa, é digno desta ocupação. Ou alguém digno é alguém que reúne uma certa majestade, um certo valor intrínseco. Quando, por exemplo, nós falamos que Deus é digno de todo louvor e adoração, nós estamos dizendo que na sua majestade Ele merece, cabe a Ele, é próprio a Ele, que nós o adoremos e honremos. Mas aqui eu queria ver uma conotação diferente, porque não é possível que Paulo esteja usando a palavra digno com a mesma ideia majestosa de Deus. Não é isso que está sendo dito aqui. O perfil, a referência para essa descrição do caráter essencial do diácono, da diaconisa, e de resto, todos aqueles que compõem o corpo de Cristo, é sempre Jesus Cristo. O corpo de Cristo é o corpo de Cristo. Cristo é a grande referência, Ele é o grande modelo, Ele é o grande padrão, Ele é o grande exemplo. E aí, o que a gente vê que Jesus Cristo faz com a glória dele, isso aparece lá em Filipenses, e vem também no mistério da encarnação, que é celebrado no Natal, e a gente está se preparando aqui para o Natal de paz. A comemoração da encarnação de Cristo, que o apóstolo Paulo descreve, Jesus Cristo ter feito, aberto mão da sua glória, da sua majestade, e se encarnado, e se tornado um servo. Esse texto de Filipenses, em que a dignidade de Cristo não é o fato dele ter sido coroado, mas é o fato dele ter aberto mão do seu trono de glória, se encarnado, e sendo submetido à humilhação, à morte e ao sofrimento, para depois, então, ressuscitar e ser engrandecido, entronizado aos céus e sentar-se à direita de Deus. Junto com o texto de João, capítulo 13, em que Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, e Pedro se ofende e fica indignado e diz, não, os meus pés não podem ser lavados, eu é que tenho que lavar os seus. E Jesus responde, você não entende o que eu estou fazendo agora, vai entender depois. Quem não fizer o que eu estou fazendo, não é digno de mim. Se nós juntarmos os dois textos, as duas descrições, a gente começa a entender o que é que Paulo está querendo falar sobre o diácono, a diaconisa, serem dignos. A essência da dignidade do serviço diaconal está justamente aqui na disposição e na disponibilidade para o serviço. Na mente que serve. Na mente voltada para servir. Assim como o próprio Cristo fez, quando disse também aos seus discípulos, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Da mesma maneira, a primeira condição que Paulo coloca e que abre o perfil
é essa: que seja digno. Digno desse nome, digno desse rótulo, digno dessa nomenclatura. Tem que combinar, tem que bater, tem que haver uma correspondência entre o nome, entre o título, entre a função e o que ele faz, ou o que ela faz. Ele é digno nesse sentido. E assim como nas bem-aventuranças, a bem-aventurança da humildade abre todas as outras, e todas as outras dependem dela. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. E aí depois dela é que vem os mansos, os pacificadores, os justos, os misericordiosos, e por aí vai. Tudo parte da bem-aventurança da humildade, é ela que abre o caminho para que as outras bem-aventuranças aconteçam. Assim como o próprio Senhor Jesus Cristo fez quando pegou uma criança e disse: quem não se fizer humilde como essa criança não pode entrar no reino dos céus. O reino dos céus e o reino de Deus é composto fundamentalmente dos que se fazem pequenos, dos que se dispõem a servir. Não existe ideia de diaconato, não existe diaconia, não existe nada que se refira a isso se não estiver relacionado à mente do serviço, à mente do servo, à disposição para servir. Então, se alguém me perguntasse qual é a característica principal que um diácono tem que ter, eu botaria isso, tem que ser digno do nome. Se o nome se refere a alguém que serve, tem que ser alguém que serve. Se o nome se refere a alguém com a disposição para servir, tem que ser alguém com disposição para servir. Se o nome se refere a alguém com a mente do servo, tem que ser alguém com mente de servo. A dignidade está justamente nessa disposição para ser útil. A dignidade está justamente nessa disposição para servir. Eu considero que diáconos são muito mais importantes que pastores na história de uma igreja. Muito mais importante. Eu costumo dizer até, o dia que eu deixar de ser pastor, eu vou querer ser promovido a diácono, sabe? Porque, para mim, é um degrau acima no seguinte sentido. Há vários motivos para isso. Um pastor novo, quando chega numa igreja e tem uma equipe diaconal de pessoas experientes, de pessoas que podem orientá-lo, de pessoas que podem aconselhá-lo, isso é uma riqueza. Isso é uma riqueza que no meu ministério eu sempre tive. Eu comecei o meu pastorado com 21 anos de idade. Isso é um crime. Um crime contra a pessoa e contra a igreja, um crime. A igreja tinha 800 membros, e está lá. Depois de 45 anos pastoreada por um mesmo pastor, chega lá um menino de 21 anos. E tem um nome de uma pessoa que, quando eu me lembro da insegurança como eu comecei, das minhas incertezas, das minhas dúvidas, dos meus temores, tem o nome de uma pessoa que me vem à mente sempre e por quem eu fui grato toda a minha vida, até a sua morte agora há pouco tempo, que é o diácono Elias Borges de Ataíde, que eu chamava de meu ovelho, e ele me chamava sempre de meu pastor, mas quando eu cheguei na primeira de Inhaúma, ele me pega num canto e diz assim: pastor, pode contar comigo. E ele trazia uma experiência vasta. E sabe aquela porta que abre? Eu me lembro de quantas longas conversas eu tinha com ele. Me chamava lá para a casa dele, vamos conversar, e a gente conversava. Alguma coisa, de vez em quando, eu precisava. Qual é a sua opinião sobre isso, Elias? Aí ele me dizia. A primeira questão séria que nós fomos resolver lá, que era
um problema bastante delicado, eu falei para ele: Elias, eu não tenho a menor ideia do que vai dar isso aqui. Ele disse: vai tranquilo, faça o que o seu coração manda. Então eu trago imagens, lembranças de uma pessoa que, para minha formação como pastor, foi muito importante, e que era um diácono. Além dessa experiência que nós não, que eu não sou mais, mas os pastores novos que estão começando, né, como o André, por exemplo, estão começando a sua jornada, além desse apoio que diáconos e diaconisas dão aos pastores, eles são presenças permanentes nas igrejas. Muitas vezes, quando há conflitos, e a gente sabe de histórias tristes, nossa, quantas histórias tristes de conflitos entre pastores e igrejas, situações difíceis que são vividas. Os pastores passam. O pastor chega, fica ali 5, 10, 20 anos, 25 anos. Hoje em dia, está ficando cada vez mais raro, né? Pastorado longo, não faz mais parte quase da cultura de pastorado e igreja. Esses pastorados muito longos, eles são mais raros. Mas a tendência é que o pastor chegue, fique ali durante um tempo exercendo o seu ministério e saia. E quem permaneça ali, segurando as pontas, conduzindo muitas vezes esses intervalos entre um pastor e outro, são os líderes da igreja, e muito especialmente são os diáconos e diaconisas na igreja. Eles é que vão, muitas vezes, dar a estabilidade, o equilíbrio. Não é toda igreja que tem isso. Não é toda igreja que tem o privilégio de ter pessoas cristãs, experientes, com disposição para o serviço, servindo no diaconato. Mas eu, pela graça de Deus, todas as igrejas que eu passei e pastoreei, Deus me deu essa graça de ter sempre uma equipe muito sólida trabalhando nessa área. Então, eu sou uma das pessoas e um dos pastores que não tem como não reconhecer a importância de diáconos e diaconisas bem escolhidos, bem estabelecidos por uma igreja, para que haja manutenção da sua estabilidade, para que haja manutenção do seu equilíbrio, porque essa estabilidade, esse equilíbrio é uma soma de forças, é uma soma de cooperações, e muito especialmente uma soma de cooperações entre pastor e diáconos e diaconisas. Então são dignos, que sejam dignos, é nisso que o apóstolo Paulo estava pensando. Olha, a primeira coisa, primeiro item, vamos fazer aqui o perfil, primeiro item, que sejam dignos. Lembrem-se o que diácono significa, lembre-se o que diaconisa significa, e a primeira coisa que se exige é que sejam dignos no sentido de corresponderem ao que o nome exige deles, que sejam dignos no sentido de dignificarem o cargo que ocupam, a função que ocupam, e que sejam dignos, muito especialmente, na referência da dignidade de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Não é morrer, não, é viver para muitos. É tempo de vida. Quem deu a sua vida por nós foi Cristo. A gente não tem mais a necessidade de dar a vida por ninguém. Dar a vida aqui significa o tempo da nossa vida dedicado à causa de Deus. Dar a vida é chegar no final da vida e olhar para trás e ver o quanto de tempo, de dedicação, de alegria, de cooperação foi empreendido, foi consagrado, foi dedicado para a obra do Senhor. Essa é a referência digna
que sejam dignos, como Cristo foi, de ter vindo para servir e para dar a sua vida. O tempo dele de vida foi dedicado a servir o reino de Deus. Que esse seja o nosso guia. Eu dou graças a Deus, porque nesta igreja nós temos tido essa oportunidade de termos um solo muito favorável a essas escolhas. E resultados e consequências muito boas nessas escolhas. E peço que Deus continue nos orientando nisso. De vez em quando a gente tem essa necessidade, né? Os diáconos e diaconisas, o tempo vai passando, muitas vezes vão envelhecendo, vão ficando limitados nas suas potencialidades. E aí somos obrigados, pelo tempo, a renovarmos a nossa liderança. Renovarmos o pastor, renovarmos diáconos e diaconisas, renovarmos a liderança da igreja. Então é isso que nós vamos fazer nas próximas semanas. O que nós vamos querer é ampliar o nosso corpo diaconal, renová-lo, trazer pessoas que partam desse corpo que somos para comporem esses grandes desafios que nós temos aqui como igreja.